Hello, my dear friend, tudo bem com você? Aqui, Eduardo Gaffa, novamente hoje para falar de um tema que é assim, você vai dizer, eu não sei nem por que eu estou assistindo esse vídeo se ele vai falar do to be. Pois veja bem o seguinte, esse é o verbo mais importante da língua inglesa. E eu tenho certeza que 90% das pessoas que sabem inglês não dominam, controlam 100% dele, porque se enrolam às vezes para usá-lo. E é o que a gente vai ver hoje aqui. Todas as caras do verbo to be, e você vai aprender até o final, sempre curtinho. Eu lembro que é o seguinte, quando eu abordava isso lá em Porto Alegre, no tempo dos cursinhos pré-vestibular e tal, sempre tinha um cara que chegava assim, professor, de novo verbo to be, não aguento mais esse negócio. Pois é, parceiro, então aguenta um pouquinho para você ver se você realmente sabe, se não sabe, você vai saber. Fica comigo, tá? Porque é o seguinte, você consegue dominar a forma been, a forma is, were, been, be, are, was, to be e am. Você consegue dominar todas elas? Sabe quando usar cada uma delas? A diferença para usar cada uma delas? Se não sabe completamente, segura comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar e você vai fundamentalmente aprender. Valeu? Olha aqui, ó. Bom, o que a gente vai ver? A gente vai ver porque esse é o verbo mais difícil do inglês. Aliás, ele não é o verbo mais difícil, ele é o verbo mais importante do inglês. Saber o to be é como saber na matemática as 4 operações. É básico do básico do básico. Então tem gente que pula esse negócio, mesmo que tenha visto do 5º ano do colégio até o 3º, não sei mais o que, tem gente que pula isso tudo e acaba dizendo, poxa vida, eu nunca sei, eu não sei exatamente usar aquele verbo porque eu sempre estudei que é o verbo to be, e ainda chama de to be. Pois é, chama de to be, então fica comigo para você também ver depois como usar am, are, is, was e were, been e been. Tenho surpresas para mostrar para você, tenho certeza. Infelizmente, mas eu tenho certeza que há surpresas aqui. Beleza? Então é o seguinte, hora do comercial. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, clica na caixinha aqui embaixo. Também clica no sininho para ter as notificações de quando eu fizer um novo vídeo, sempre com muita dedicação para você. E também deixa já o seu joinha, por favor, tá bom? Para não esquecer depois no final, legal? Se precisar falar comigo, 489-8835-8665. Esse é o contato oficial que você vai falar comigo diretamente. Não manda pelo Face, não manda por outra mídia, que é difícil de ouvir, tá? Aqui eu consigo falar imediatamente com você, ok? Fechou? Fechado? Começamos então, assim, ó. Vamos fazer uma comparação para você aprender a usar o to be. Primeiro eu coloquei aqui o verbo to do, o verbo to play e o verbo to be no presente. Por que to do? Porque o verbo to do é um verbo irregular, to play é um verbo regular e o to be é um verbo irregular também. Mas veja só, a diferença deles no presente, e eu coloquei o nome deles como to do, to play, to be, porque esse é o infinitivo, esse é o nome do verbo, tá? E você vai entender onde eu quero chegar. Primeiro observando pelo seguinte, não confunda o verbo to be com os pronomes. I, you, he, she, it, we, you, they. Não confunda, tá? O verbo é uma coisa, o pronome é outra. Então tem gente que acha que o verbo to be é I am, you are. Não, 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 não. Tá? Isso aqui são pronomes pessoais, para conjugar o verbo. Agora vamos ver o verbo to do. Bom, o que acontece com o verbo to do? Eu conjugo I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Tudo certo, o verbo fazer, tá? Do sentido de executar determinada atividade. Tudo bem? Então, observa aqui que eu tenho apenas 2 formas, do e does, quando for he, she, it. Fechado? Então, são 2 formas para lembrar na hora de conjugar o verbo. Quando se trata do play, o que acontece? Eu tenho I play, you play, he plays, she plays, he plays, he play, we play, you play, they play. Tenho novamente 2 formas apenas, o verbo jogar, né? O verbo play. Tudo bem? Então veja que aqui está tudo tranquilo. E por quê? Primeiro motivo pelo qual o verbo to be é difícil, tá? No presente, principalmente, tá? Porque ele tem aqui 3 formas diferentes. Os outros todos têm 2 formas, ele tem 3 formas diferentes na sua conjugação. Então esse é um detalhe simplinho, mas que o torna difícil, por mais ridículo que pareça, tá? Porque eu tenho I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Certo? Esse é um dos motivos. Então, veja que aqui eu tenho 3 formas, enquanto em todos os outros verbos, tá? A exceção dos verbos modais, que eu tenho uma só, eu tenho 2 formas aqui, conjugando em he, she, it, que ele vai receber o Szinho quando estiver no presente. Mas, calma que não terminei, tá? Isso no presente. Vamos ver no passado? Observa aqui, ó. No passado, o que acontece? Os mesmos verbos, os mesmos pronomes, eu vou ter... Olha como é que se conjuga o verbo to do no passado. Tá? Então eu pego, o nome dele é to do, mas a conjugação ele passa a ser did. O verbo to play é um verbo regular, então played. Enche o saco. Compara com o português para você ver. Compara com o português e veja quanto que você tem, quanto que a gente tem que memorizar do português para poder conjugar um verbo e quanto no inglês a gente tem que fazer. Mas no to be, no to be, a gente tem, no passado, 2 formas. Was e were. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Atenção para a pronúncia. Was and were,
Tá certo? Então aqui, novamente, ele é difícil porque no passado ele tem duas formas para você lembrar, para memorizar. Olha o que eu estou falando, tá entendendo o que eu estou falando? É muito pouco para você reclamar, chega de mimimi, certo? E outra coisa também, observa aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui, olha aqui, ó. Observa uma coisa aqui, ó, tá? O que acontece? Os outros verbos todos, na hora de conjugar, a gente pega o verbo e simplesmente conjuga ele igualzinho ao verbo, a forma dele no infinitivo, igual o nome dele. Veja que o to do acontece assim, a gente só tira o to para conjugar, muda no he, she, it. O to play também a gente só tira o to para conjugar, só muda no he, she, it também. E o to be a gente não fala I be, you be, he be, she be, it. E essa é talvez a grande dificuldade inicial. Depois o fato de ele ter no presente três formas, e aí passando para o passado, ele ter duas formas no passado. Então essa é a dificuldade. Agora pergunto para você, isso é difícil? Isso não é difícil. Tá, professor, já sei disso. Ok, segura um pouquinho então. Fica comigo. Vamos ver o seguinte agora, tá? Vamos dar um outro passo. Agora, relativamente a significado, e aqui é importante, você tem que estar sempre preparado para o fato de lembrar que todas essas formas, to be, am, are, is, was, were, been e been, vão ser possivelmente traduzidas por ser ou estar. E aqui, no português, nós temos dois verbos, enquanto no inglês a gente tem um só. E isso traz dificuldade. Então, sempre, veja só, quando fala ser e estar, você tem que pensar em todas as conjugações do português de ser e todas as conjugações do estar na hora que você faz a sua transcodificação do português para o inglês, que isso, afinal de contas, é inevitável quando você está no começo aprendendo. Tá? Então, ser e estar é a tradução, o significado, os dois significados do to be. E isso, sim, torna ele um pouco mais difícil, não as suas conjugações, beleza? Mas vamos então para aquilo que faz a gente realmente aprender, que são os exemplos. Começando pelos exemplos no present simple. Olha aqui, ó, vem comigo e eu vou dar a frase para você e você vai definir em qual delas eu tenho o to be sendo usado como ser ou como estar. Se liga aqui, ó, observa só. I am a teacher and you're curious. Em qual delas o verbo to be é ser, em qual delas ele é o estar? Você tem que estar sempre lembrando disso. Tudo bem, eu vou passar para você aqui, ó. Tá claro ali, né? I'm a teacher, eu sou um professor. You're curious, você está curioso. Tranquilo isso? Assim a gente vai desenvolvendo até o final. Vamos agora passar para o passado, tá? Eu tenho a frase, she was married, they were in São Paulo last week. Em qual delas ele é ser ou qual delas ele é estar? Você já pegou o jeitinho, né? O verdinho é ela era ou ela foi, e quando a gente fala ela foi, você fica pensando no verbo ir, aí você quer usar o verbo go, e não tem nada a ver. Ela foi casada, o verbo nesse sentido português, ela foi casada também é o verbo ser, tá? Ela foi casada em algum determinado momento, tá? Então ela estava casada, ou melhor, ela foi casada ou ela era casada. Você tem essas duas possibilidades, e isso dificulta também a sua tradução do verbo to be, na hora de transcodificar, ok? E depois aqui, eles estavam em São Paulo na noite passada, o verbo estar para o verbo to be no passado, was e were, atenção para a pronúncia, tá certo? Da mesma forma que o verbo to be no presente, quando eu falo I am, você fecha, por favor, a sua boquinha, porque senão o som fica horrível e ninguém entende você. I am. M, a gente fecha a boquinha no inglês, você já sabe disso, né? Mas vamos lá, tem mais aqui, ó. Observa agora no passado particípio. Você pega a listinha de verbos, a primeira coluna do infinitivo, a segunda do passado simples e a terceira do past participle, certo? Então, usando ele, tirando lá da terceira coluninha da lista de verbos, como é que fica? He has been wanted by the police. We have been so busy these days. He has been wanted by the police and we have been so busy these days. Consegue traduzir? Se você conseguir traduzir, vai perceber que o verdinho vai ser e o amarelinho vai ser estar. Por isso, ele tem sido querido pela polícia. Na verdade, a gente adapta isso, tá? Porque o verbo want é o verbo querer, então ele tem sido procurado pela polícia. Isso aqui é uma voz passiva, em que a gente usa sempre um verbo to be junto de um particípio, tá? Mas aqui, nesse caso, como o tempo verbal, não a forma do verbo, é present perfect e é uma voz passiva, a gente acaba tendo três verbinhos. Está aqui o to be no particípio e está aqui o verbo principal no particípio também. Tá? Agora aqui embaixo, que também é um present perfect, mas não é voz passiva, certo? Porque começa com o sujeito praticando uma ação, aqui em cima a gente começa com o objeto. Quem é que a polícia quer? A polícia quer esse objeto aqui que é ele. Beleza? Agora aqui não, aqui ó, nós temos estado muito ocupados esses dias, ou nós estamos muito ocupados nesses dias,
certo? Essa é a tradução que se dá para o present perfect, que é o tempo verbal dessa frase. E aqui a tradução dele, então, é de estar. Tá entrando na sua cabecinha? Tem muito mais. Observa o próximo exemplo aqui, que é bem comum também. Aqui, ó, também de past participle. They have been waiting for the bus for 3 hours. They have been waiting for the bus for 3 hours. Veja só, você já sabe que quando a gente tem o verbo have como auxiliar, e o verbo principal terminando em ing, a gente está falando de um tempo perfeito continuous. ING é continuous, ok? Então, sempre vai ter de haver o verbo have e do lado o verbo to be no particípio, sempre. Falou em present perfect continuous, tem de ter o have, o to be, desta forma que está aqui do particípio, e o verbo principal terminando em ing. Bom, aqui a tradução dele é somente uma, que está em amarelinho, que é de estar. Ou seja, eles têm estado esperando pelo ônibus por 3 horas, ou adaptando, eles estão esperando pelo ônibus por 3 horas. Tá? Mas é assim que a gente fala, eles estão esperando pelo ônibus por 3 horas. Tudo bem? Tranquilo? Para enfatizar o tempo que eles estão esperando, que é um tempasso, afinal de contas 3 horas é muito tempo. Tá legal para você? Tem mais ainda, saca só agora, aqui ó. Veja bem, quando ele for usado como infinitivo, que é a forma, veja, é a forma básica, como ele veio ao mundo. Pode ser infinitivo, pode ser to be, ou simplesmente be. Ele pode ter duas formas, a forma completa, que é to be, ou a forma simplinha, que é be. Isso é infinitivo, o nome do verbo. Observa aqui, ó. 2 exemplos. He must be a famous man. Passou um cara lá, um monte de gente tirando foto, eu olhei assim, pô, he must be a famous man. Ele deve ser um cara famoso. Observou que aqui o verbo to be é o verbo ser? Ele deve ser um cara famoso. Mas aqui embaixo eu estou usando como? She isn't here, so she can be outside. Ela não está aqui, então ela deve estar lá fora. E aqui ele está usado como verbo estar. Observa que tanto must quanto can são verbos modais e sempre ao lado de um modal existe um infinitivo. Eu escolhi colocar aqui o verbo to be, criei a frase assim, e nunca há, junto de um modal, ou um modal e o verbo principal, que no caso aqui é o be, nunca há a preposição to, nunca, certo? A exceção de have, to e ought to, mas deixa para lá. Tudo bem? O fato é que aqui, nesses dois, eu tenho o verbo modal juntamente ligado ao verbo to be, na forma infinitiva, peladinha ou simplinha, como está aqui. Ele deve ser um cara famoso e ela não está aqui, então ela deve estar lá fora. Tá claro para você? Mas tem mais. Saca só esse aqui que eu botei, bem legal. Olha aqui, ó, ainda de infinitivo, para você confundir a cabecinha. Mas não. To be respected, you need to be ready to be respectful. To be respected, you need to be ready to be respectful. Fiz de propósito, forcei a barra nessa frase para misturar as duas formas agora com to. Observa então, para ser respeitado, você precisa estar pronto para ser respeitoso. Ou para ser, enfim, é uma forçaçãozinha de barra. Para ser respeitado, você precisa estar pronto para ser um cara respeitoso, ou respeitar os outros. Tá claro? Então aqui, ó, to be respected, para ser, você precisa estar, to be ready, para ser um cara respeitoso. Misturando tudo parece uma coisa maluca, não tem nada de maluco, uma frase simplinha pra caramba, ok? Mas tem mais um pouquinho só, tá no final. Observa aqui agora, ó. Bom, na verdade a gente já tinha falado, né? O ser tá em verdinho e o amarelinho é o estar, ok? Mais um pouquinhozinho, pertinho do final, ainda com infinitivo. Saca só aqui, ó. Quando eu tenho adjetivos antes do to be, eu vou usar o infinitivo completo, ou seja, to be. It's difficult to be an immigrant. É difícil ser um imigrante. It's boring to be online all the time. É chato estar online todo o tempo. Tá claro novamente que o verdinho é ser e que o amarelinho é estar. Abrindo a cabecinha, lembrando sempre disso. Para então mostrar as últimas partes, tá aqui, ó. Quando ele for usado como um substantivo, as a noun. Tá, as a noun. Observa aqui que isso aqui fica um pouco estranho na sua tradução. Veja bem, se liga só, é o último deles. Aqui, ó. They got in the party without being invited. They got in the party without being invited. E all human beings, com S, are equal before God. All human beings are equal before God. Veja bem, por que o verbo to be aqui está terminado com ing, professor? Porque eles foram para a festa sem ser convidados. Eles entraram na festa sem ser convidados. Depois de uma preposição, qualquer verbo, inclusive o to be, é claro, vai terminar em ing. A tradução muda? Mudou? Não, não mudou. A tradução não muda, muda a forma.
Então veja que preposições precisam de objetos. Como o verbo to be é um verbo, não é um objeto, a gente transforma ele colocando o ingzinho no final, transforma ele num substantivo ou num objeto, certo? Então eles entraram na festa sem ser convidados, é a primeira frase. E a segunda frase, todos os seres humanos, olha aqui o beings como seres, substantivo, portanto, são iguais perante a Deus, tá bom? Então, fica aqui colocado o to be, também usado como substantivo. Fechou? Bom, a velha perguntinha agora, a minha parte, quando eu peço o seu feedback. Você está satisfeito? Are you satisfied? Are you satisfied? Coloca aí, ó. No, I'm not. Não gostei, não curti, não aprendi nada. Ok, perfeito. Perfect, man. Don't worry about it. Yes, I am. Sim, eu estou. Aprendi um tanto, curti, dominei tudo que eu queria. Coloca o que você quiser. Mas, por favor, coloque alguma coisa, tá? As usual, thanks for watching and commenting this video. Obrigado por assistir e comentar. Love you. See you next time. Bye-bye. Now, God bless you. See ya.